Uma das jornadas de campeão mais incríveis da Champions foi o Real Madrid de 2021-22, que esteve prestes a ser eliminado na fase de nocaute várias vezes, mas aprontou ressurreições incríveis para ganhar aquela Champions. Inspirados nessa história, hoje a gente vai contar outras 5 campanhas épicas de equipes campeãs da Liga dos Campeões. Qualquer um sabe que a época de ouro do Manchester United foi sob o comando do Alex Ferguson, que demorou um pouquinho pra engrenar no começo, mas depois, já nos anos 90, começou a dar frutos. Os caras venceram várias vezes o campeonato inglês, mas ficava claro que faltava ainda uma coisa: faltava conquistar a Europa. O Manchester United tinha vencido a Champions em 1968, sendo o primeiro clube inglês a conseguir tal feito, mas desde então não tinha repetido a dose. E quando chegou na temporada 98-99, Ferguson então tinha uma missão. Porém não seria nada fácil, porque os Red Devils caíram numa fase de grupos logo no grupo da morte com o Barcelona e Bayern de Munique, mas no fim das contas empatou as 4 partidas que fez contra esses dois clubes e passou em segundo lugar no grupo, classificando para o mata-mata, que naquela época já começava direto nas quartas de final, tranquilo? E logo de cara veio pedreira. A Inter tinha um time muito interessante naquela época e tinham recentemente vencido a Copa da UEFA em 98, mas o United deu sorte que pro jogo de ida os caras estavam sem o Ronaldo Fenômeno. De qualquer maneira, o elenco deles era muito qualificado, né? Tinha uns caras como o Zanetti, o Diego Simeone, o Djorkaeff e o Baggio. Já o United tinha jogadores que vieram a se tornar lendas do clube, como Scholes, Giggs e Beckham. E o ponto de desequilíbrio que acabou sendo o atacante Dwight Yorke, que meteu um doblete com 2 cruzamentos perfeitos do Beckham para garantir o 2 a 0 na volta. A Inter brigou, mas ficou no 1 a 1 e não conseguiu reverter. E na semifinal, um outro grande italiano, a Juventus, que tinha caras como o Edgar Davids, o Zidane e o Deschamps. E os caras eram fortes a ponto de poderem ganhar essa eliminatória tranquilamente, e parecia que poderia acontecer, porque eles fizeram um gol com o Antônio Conte, ele mesmo, e a Juventus de Carlo Ancelotti ia ganhando, até que no finalzinho do segundo tempo o Giggs empata num gol chorado. E essa nem seria a última vez que o Fergie Time apareceria na campanha dos Diabos Vermelhos, mas de qualquer maneira a Juventus tinha conseguido um bom resultado e agora decidiria na Itália, no finado estádio Delle Alpi. E os Red Devils, logo que começou o jogo, já tinham tomado 2 porradas na cara, porque com 11 minutos de partida a Juventus vencia por 2 a 0 com 2 do Inzaghi. Parecia checkmate, mas esse aqui é um vídeo sobre campanhas épicas. O Manchester United então engrena e vai buscar a virada com gols do Roy Keane, do Andy Cole e do Dwight Yorke, classificando para a grande decisão, onde enfrentariam o Bayern de Munique, um time que estava no grupo deles, né, vale lembrar, e eles tinham empatado 2 vezes. Numa noite em que mais de 55 mil torcedores de vermelho invadiram as ruas de Barcelona e o Camp Nou, algo épico aconteceria. Assim como tinha acontecido em Turim, o United deu bobeira e os caras abriram o placar logo de cara. Foi o Basler que fez o gol do 1 a 0 do Bayern. Os Red Devils começaram a correr atrás para tentar empatar o jogo, e o Sir Alex Ferguson com o chicletinho dele ali, ó, tava destruindo, mascando e mascando, e o Bayern era um time experiente, tinha jogadores aí de excelente nível já passando dos 30 anos, como o Oliver Kahn, o Lothar Matthaus e o Effenberg. Eles souberam administrar o jogo e chegando no final, até o goleirão do United, Peter Schmeichel, já estava na área, quando o Giggs acertou o chute todo torto, mais certeiro da sua vida, porque a bola caiu com o Ted Sheringham, que empurrou pro gol e empatou a partida nos acréscimos do segundo tempo. E aí parecia que, pô, maravilha, empatou, leva pra prorrogação, né? Que nada, em mais um escanteio, o Beckham joga pra área e agora o Ted Sheringham aparece na casquinha pra encontrar o Solskjaer livre no segundo pau, pra só tocar a bola pro fundo da rede e virar o jogo de maneira absolutamente histórica pro Manchester United. Pro Bayern, a alegria se tornou cinzas num piscar de olhos. E pro United foi a coroação perfeita, épica e saborosíssima de um título aí dos mais especiais que eles já ganharam e que veio ainda numa temporada de tríplice coroa, né? Pra ninguém botar defeito. United, o único time inglês, tá? Com tríplice coroa na sua história. O Barcelona é um clube que historicamente gosta de fazer apostas aí no seu comando da equipe, né? E acabou que em 2008, então, eles decidiram dar chance para um jovem Pep Guardiola, que nunca tinha tido experiência na elite, né? Ele havia treinado ali o Barcelona B. E o Pep, então, na sua primeira grande experiência como técnico, pegou uma equipe que tinha Xavi, Iniesta, Messi, Henry, nomes de qualidade, mas que muitos ainda não estavam consagrados como a gente conhece hoje em dia, né? E que estavam só esperando alguém de responsa para fazer o time da liga.
Mas o tal do Pepe Guardiola não precisou de mais de um aninho pra mostrar que tava aí à altura daquele job, né? Em 2008, 2009, então, eles passavam essa transição da era Raika e até porque não da era Ronaldinho, né? Pra essa era do Guardiola, e o Barcelona era um pouco diferente do que a gente conhece hoje em dia. Eles tinham apenas 2 Champions Leagues no currículo e talvez não estivessem entre os maiores favoritos daquela competição. Só que o Barça acabou passeando de boas na fase de grupos, se classificando em primeiro e chegando pro mata-mata preparado. Nas oitavas, no jogo de ida, o Barcelona pegou o Lyon e tomou um golaço absurdo do Juninho Pernambucano. Só que aí depois o Henry empatou o jogo. E aí na volta, amigo, esquece. Eto'o, Messi, Henry deram show. O Barcelona triturou o Lyon por 5-2, fazendo todo mundo começar a prestar atenção. Opa, esse time aí, esse técnico aí, parece que são dos bons. E aí com todo mundo de olho, eles foram enfrentar então o Bayern de Munique nas quartas. E cara, o Bayern de Munique tem uma frase que o Yuri aqui do Eurofute gosta de falar, né? Que é um time que você não quer trombar num beco escuro. Eliminar os caras geralmente é muito tenso. Só que o que a gente viu foi um Barcelona atropelando. A ida foi 4-0, com um show de Messi, que marcou, deu assistência e criou várias jogadas. E no jogo de volta, 1-1 sem sustos, classificando o Barça para semis. E essa, meus amigos, é uma das semifinais mais polêmicas de todos os tempos. Foi Barcelona e Chelsea e logo no jogo de ida a arbitragem já foi muito contestada, com algumas reclamações, por exemplo, um lance que o Eto'o saía na cara do gol e foi marcado impedimento. E no final das contas, com o Bojan, aquele perdendo esse gol feito aí, o primeiro jogo acabou 0-0. E o jogo de volta é aquele que a gente cansou de ouvir falar sobre, né? Com a arbitragem tenebrosa do árbitro Ovebro, que foi tão mal naquele dia que a polícia teve que proteger a casa dele porque o cara tava sofrendo ameaças devido à má arbitragem. Mas falando de futebol, o Chelsea abriu o placar e ia se classificando com um gol antológico do Michael Essien. Até que aos 93 minutos de jogo, o Messi ajeita pro Iniesta e ele chuta com rara felicidade, empatando o jogo e classificando o Barcelona para a final nos critérios de desempate. Como a gente disse anteriormente, a arbitragem foi péssima e o Chelsea tem muitos motivos para reclamar, pênaltis não marcados e por aí vai, com certeza. Agora, pro Barcelona ficou como um capítulo épico de uma conquista que eles viriam a ter, né? Foi um dia que ficou marcado aí como o Iniestaço. E a final seria muito marcante, talvez na época a gente não tinha tanta essa ideia, né? Mas hoje em dia a gente olha pra trás e, pô, foi a única final de Champions entre Messi e Cristiano, velho. Não, sem contar que assim, de um lado Barcelona de Pepe Guardiola, do outro Manchester United de Sir Alex Ferguson, só que o Barcelona nessa época era aquele Barça. Não é à toa que ele é conhecido como o Barcelona de Pepe Guardiola, marquinha de marca registrada, né? O Iniesta fez grande jogada e acionou o Eto'o. O Eto'o deu um no que o Vidic, que era um zagueiraço monstruoso, passou seco e o Eto'o faz um gol ali meio que de biquinho pra abrir o placar. Até que o Messi fechou a conta com um dos gols mais especiais que ele fez aí, né? Porque foi raro, de cabeça, e não foi uma cabeçada qualquer, foi uma cabeçada assim, angulada, encobrindo um goleiro mitológico como Van der Sar numa final de Champions. Um fechamento aí classudo pra uma campanha do Barcelona que teve momentos de brilhantismo, momentos de arrancar a vitória na marra e no final das contas a terceira orelhuda na galeria de troféus dos culés. Já que falamos de Chelsea, a próxima campanha aí incrível que a gente vai falar foi justamente dos Blues na temporada 2011-2012. Pra começar, meio que tipo assim, dentro da mesma Champions existiram 2 Chelseas diferentes, né? A fase de grupos em que eles passaram em primeiro e o primeiro jogo das oitavas foi sob o comando do técnico português André Vilas-Boas. E esse primeiro jogo das oitavas aí foi um que o Chelsea perdeu do Napoli de 3-1 com o show dos sul-americanos aí, Lavezzi e Cavani. E o Chelsea teria então que remontar esse resultado agora jogando em Londres. Porém, o seu treinador não poderia dizer a mesma coisa, isso porque ele foi pra rua, amigo. Por uma série de maus resultados, o Vilas-Boas saiu fora e entrou em ação como técnico interino, um camarada que era auxiliar do Vilas-Boas, o Roberto Di Matteo. Receita pra dar ruim, né? Você demitiu o seu técnico no meio da temporada, antes de um jogo importantíssimo, mas o plano se mostrou certo logo de cara. Um Chelsea de muita luta, agora sob o comando do Di Matteo, com gols do trio de ferro, Terry, Lampard e Drogba, levando o jogo pra prorrogação, onde Ivanovic faz esse gol aí e acaba classificando os Blues. Nas quartas de final, o time teve que suar menos, né, pra conseguir passar, porque pegou o Benfica e acabou ganhando tanto o jogo de ida quanto o jogo de volta, sem muitos sustos.
E apesar da temporada acidentada e com um técnico interino, o Chelsea se colocava então nas semis entre os 4 melhores times da Europa. A partir dali o que viesse era lucro, né, com o detalhe de que os outros 3 clubes aí ainda disputando a Champions League eram os 3 principais da época, Bayern, Barcelona e Real Madrid. Então não teria caminho fácil, amigo, e quis o destino que o Barcelona, que eliminou o Chelsea de forma tão polêmica lá em 2009, agora fosse novamente o adversário. Era o Barça no último ano de Pep Guardiola, que tinha o Messi completamente encapetado, né? Naquela temporada ele meteu mais de 70 gols, amigo. Fora que eles tinham lá Xavi e Iniesta jogando fino da bola, né? Não era mais um confronto talvez mais equilibrado como tinha sido em 2009. Agora o Barcelona era favoritaço. Mas futebol é futebol e no jogo de ida o Chelsea consegue uma vitória por 1 a 0 com gol de Drogba. E agora a tarefa era complicada, ir lá no Camp Nou e segurar esse resultado. E as coisas começaram a dar muito ruim muito rapidamente, porque ainda no primeiro tempo o Chelsea toma um gol do Iniesta e outro do Busquets e a vantagem já vai pro espaço, 2 a 0 Barça. Só que os culés cometeram um erro fatal. Deixaram o Lampard enfiar essa bola perfeita pro Ramires e o brasileiro saiu na cara do gol e fez o que quis com o Valdés, dando essa cavadinha histórica para fazer o 2 a 1. Isso era o último lance do primeiro tempo e se antes o Chelsea ia pro intervalo eliminado, agora ia com a moral lá em cima. E para ficar claro que aquela era a noite deles, o Messi ainda perde um pênalti no comecinho do segundo tempo. Não teve jeito, o Barcelona martelou, mas não conseguiu passar pela defesa dos Blues, que para fechar a conta ainda tiveram aquele gol marcante do Fernando Torres, que avança com o campo completamente livre, dribla o Victor Valdés e ele, tão contestado, completa o seu gol icônico e coloca o Chelsea na final da Champions. E o cenário da final era complicadíssimo, tá? O Chelsea pegava o Bayern de Munique forte do Jupp Heynckes e com um detalhe sórdido quase pros Blues, é que a final da Champions naquela temporada foi lá, no estádio do Bayern, na Allianz Arena. O Bayern era mais time e foi melhor durante praticamente todo o jogo, só que o Chelsea conseguiu segurar. A defesa só foi furada aos 83 minutos quando o Miller mete essa cabeçada estranha pra baixo, ela entra, faz 1 a 0 e como o Bayern era muito melhor, parecia que aquilo ali era o fim da campanha do Chelsea. Mas eles tinham um herói. 5 minutos depois, o Drogba recebe uma bola pelo alto e manda uma cabeçada dificílima, de pura técnica, pra levar aquele jogo pra prorrogação, mas quis o destino que o Drogba, de herói, passasse a ser vilão, porque ele vai lá na área e comete um pênalti. Era o fim pro Chelsea, que viu o Robin pegar a bola, botar na marca da Cal e perder a penalidade. Exatamente, o Peter Cech catou e garantiu que o campeão fosse ser decidido nos pênaltis. E aí, amigo, o goleiro dos Blues decidiu de novo. O Drogba, que tinha sido o herói e vilão no mesmo jogo, voltou a ser herói, batendo a última cobrança, convertendo e tornando o Chelsea campeão da Champions pela primeira vez na sua história, dentro da casa do Bayern de Munique e com um técnico interino. Na temporada 2017-18, o Liverpool de Jürgen Klopp chegou na final da Champions, mas o que aconteceu naquele dia contra o Real Madrid, todo mundo sabe, e as entidades divinas do futebol, digamos assim, ficaram em dívida com aquela equipe. O Liverpool cai num grupo muito complicado, com Napoli e PSG, e tudo complica quando os Reds vão enfrentar o Estrela Vermelha, em teoria, o saco de pancadas do grupo, e perdem de 2 a 0, amigo. Aí eles chegam para a última rodada da fase de grupos, enfrentando o Napoli e precisando vencer para conseguir se classificar, caso contrário estavam fora. O time italiano jogava por um empate, mas o Salah conseguiu abrir o placar com um belo gol de perna direita no primeiro tempo. A tensão no jogo era grande, o Liverpool não conseguia fazer o segundo e sabiam que se tomassem um gol de empate seriam eliminados. Até que num dos últimos lances do jogo a bola cai pro polonês Milik do Napoli, frente a frente com o gol pra fazer e classificar o Napoli, mas o Alisson operou uma defesa milagrosa, a queima-roupa, e impediu o gol do polonês. O Liverpool quase caiu, mas avançou por um tris nos critérios de desempate naquela fase de grupos. O rival das oitavas era de peso, né? Mas o jogo de ida acabou sendo não com muitas emoções, ficou num 0 a 0 ali e tudo ficou pra ser resolvido na volta lá em Munique. O Mané abriu o placar com um golaço, deixando o Neuer perdidinho depois dando essa cavada aí, e o Matip até tentou dar emoção pro confronto fazendo um gol contra, né? Mas o Liverpool dessa época aí era mais time do que aquele Bayern do Niko Kovac, né? E fez 2 então pra sacramentar a classificação com o Van Dijk e Mané.
Nas quartas de final, para dar uma segurada nos nervos, o Liverpool acabou conseguindo uma classificação um pouco mais tranquila. Venceu o Porto por 2 a 0 em Anfield e depois venceu novamente lá em Portugal por 4 a 1. Classificação nas calmas para a semifinal. Agora, nessa semifinal aí, tudo que não teria pela frente seria calmaria. Era contra o Barcelona e aquele Barça do Ernesto Valverde poderia ser um time um pouco mais lento e previsível, mas ainda assim tinha sua força e tinha Lionel Messi. E no segundo tempo, a vaca foi pro brejo quando o Messi acabou fechando o caixão do Liverpool, metendo mais 2 gols, incluindo um golaço de falta, 3 a 0, que poderia ter sido pior se naquela noite o Dembélé não estivesse com um pé de espuma ali, né? E pra volta a missão do Liverpool era muito simples, pô, só fazer 4 a 0, tranquilo, ainda mais sem 2 dos seus principais jogadores, Salah e Firmino, que eram desfalques. O que eu sei é que quem não acreditava conseguiu criar um pontinho de esperança, pelo menos, quando viu o Salahzinho indo com essa camisa aí pra assistir a partida. Foi um recado pra todos, o recado de que no futebol não existe o impossível, pelo menos não pra quem tem o Origi em campo. O atacante abriu o placar para o clube de Anfield com menos de 7 minutos e depois do intervalo o Wijnaldum voltou para campo simplesmente com o Cristiano Ronaldo encarnado no corpo, fez 2 gols em questão ali de 2 minutos e empatou a eliminatória. Aí neste momento a visão dentro do jogo era de um Barcelona completamente assim perdido, os caras estavam literalmente em choque e isso foi provado quando Trent Alexander-Arnold aproveitou de uma bobeira monstruosa dos jogadores do Barcelona, cobrou um escanteio rápido e o Origi fez o 4º gol. O Liverpool, que já tinha no seu histórico de milagres o milagre de Istambul, agora fazia também o milagre de Anfield, uma das viradas mais épicas da história da Champions e que botou os Reds na final. Lembrando que eles quase caíram na fase de grupos com aquele gol que o Milik perdeu e agora a final seria contra o poderoso Tottenham. E realmente, cara, essa história estava escrita pro Liverpool ser campeão, né? Tudo dando certo pros caras a ponto de logo no começo da final eles simplesmente conseguem um pênalti, marcado com o sovaco pelo Sissoko, exatamente. Meio que o jogo já foi decidido ali, né? Porque o Salah converteu um pênalti feito com a axila. E a grande verdade é que depois disso aí, essa final foi bem xoxa, uma das piores, se não a pior, tá? A final de Champions que eu já vi, horrível mesmo. O Origi matou o jogo no final, 2 a 0, e o Liverpool se sagrou então ex-campeão europeu numa epopeia, né? Uma jornada incrível. E só pra deixar claro, a jornada do Tottenham também foi incrível, tá? Lucas e tal, mas perdeu, como sempre, né? Pra fechar com chave de ouro, por que não falar do avassalador e impiedoso Bayern de Munique da temporada 2019-20? Foi uma temporada que tinha tudo pra dar ruim, porque o técnico croata Niko Kovac acabou sendo demitido mais ou menos na metade ali da parada. Como substituto, eles colocaram o interino Hansi Flick, que fazia parte da comissão técnica do Bayern de Munique. Só que no futebol, esse lance de interino muitas vezes muda rapidamente, porque desempenho é tudo, amigo. Se o teu time tá ganhando, tu ganha moral também. E como a gente já viu nesse vídeo, às vezes você mandar o seu treinador embora no meio da temporada ali, no meio da champinha, dá bom, hein? O Niko Kovac, demitido, havia comandado o Bayern de Munique em 3 jogos da fase de grupos, sendo que um deles, em Londres, o Bayern meteu 7 a 2 no Tottenham, tá? Mas ninguém precisa ficar lembrando disso não. Com o Hansi Flick, o Bayern de Munique manteve o aproveitamento perfeito, seguiu 100% na Champions e passou com 6 vitórias em 6 jogos. Nas oitavas de final, um velho conhecido, o Chelsea, só que ao contrário daquela final de 2012, dessa vez o Bayern não teve piedade. Meteu 3 a 0 logo lá no Stamford Bridge, isso em fevereiro de 2020, e devido à pandemia do coronavírus, o jogo de volta só foi acontecer em agosto daquele ano, ou seja, demorou muitos meses, né? Nesse meio tempo, o Bayern de Munique efetivou o Hansi Flick no cargo, porque o cara tinha transformado a equipe numa máquina. Inclusive, no jogo de volta contra o Chelsea, eles passam o trator de novo, é 4 a 1. Mas se 7 a 1 no agregado já não era o suficiente, o time de Hansi Flick estava sedento por mais. E aí quem pagou o pato foi o próximo adversário, o Barcelona, nas quartas. A pandemia fez com que naquela Champions, a partir das quartas de final, tivéssemos jogo único. Só que o Bayern de Munique quis meio que fazer 2 jogos em um só, sabe? Então eles meteram tipo assim, 4 a 1 vira, 8 a 2 ganha. Com uma das maiores, se não a maior, humilhação da história do clube culé.
Com direito àqueles 2 gols do Coutinho, hein? Vale lembrar que era jogador do Barça emprestado pro Bayern. O Bayern de Hansi Flick aterrorizava a Europa e o próximo aí pela frente era o Lyon, né? O bravo Lyon que conseguiu chegar na semifinal com muito mérito e tal, mas tomou-lhe um choque de realidade, né? Quando perdeu do Bayern de Munique, então de 3-0 sem grandes dificuldades pros bávaros. E a final então levava o Bayern de Munique separado do seu hexacampeonato de Champions apenas pelo PSG, de Neymar e companhia, que tava chegando numa decisão pela primeira vez na sua história. Era o Bayern contra o Ney Day, lembra dessa? Aquela mobilização nas redes sociais, todo mundo dando suporte, apoio pro Neymar e tal, mas não tinha o que fazer, irmão, aquele Bayern era bizarro e foi no segundo tempo que o Kimmich pegou o seu pezão de ouro e botou uma bola na cabeça do Coman de forma perfeita, açucarada. O Coman, jogador das categorias de base do Paris Saint-Germain, aplicou a lei do ex com a sua testa e sacramentou o título bávaro. Se você reparou bem, o Bayern venceu todos os jogos dessa Champions. Campeão com 100% de aproveitamento, o único na história a conseguir esse feito. Além disso, eles jogaram 2 partidas a menos, né? Vale lembrar, semifinal e quartas foram um jogo único. E mesmo assim, bateram o recorde de clube campeão com a maior quantidade de gols. Foram 43. O que mais dizer desse Bayern de Munique aí, né, cara? Era um rolo compressor, não tem jeito. A gente espera muito que você tenha curtido lembrar esses casos incríveis de Champions League. Se gostou, deixa o like que ajuda muito a divulgar nosso trabalho. E nos vemos no próximo, então. Um grande abraço. Falou!